Bom dia, meu doce. Tudo bem? Bom dia, alunos. Espero que vocês estejam bem. Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia. Último tempo de aula, né? Ninguém cansado, tá tudo tranquilo. Ah, o João. Esse João Guilherme não tem jeito não, gente. Muito Não, bem. tem a tática. Tem a tática disso aí. Você tampa, Ai, fica fora. ai. Vamos lá. Ai, que bom, Yasmin! Feliz com essa notícia, que bom! Hoje já fiz minha oração cedinho, acordo 6 da manhã, faço minhas orações para 7 horas, eu estou joia, preparada para vocês. Muito bem, notícia ótima essa, gostei. Deus seja louvado. Então, que Deus abençoe o nosso dia. Que Deus abençoe a nossa manhã, né? A nossa semana. Deus na frente sempre, sendo o nosso centro, né? Jesus o centro da nossa vida. Muito bem. Vamos ver quantos temos aqui. 17. Bom dia, Sandra. Bom dia para quem está entrando. Ok, vamos levar a sério, hein? Atenção, olha a foto, põe uma foto bonita aí, nada de fazer brincadeiras com a foto não, hein? Muito bem. Alunos lindos, abram a apostila de vocês, na página 81, vamos lá. Tem poucos alunos aqui, nossa, pouquíssimos. Vamos ver. Enquanto os colegas estão entrando e vocês abrindo a apostila aí na página pedida, recadinho de sempre. E tem uma ressalva aqui para fazer. O Fábio havia me falado que o simulado seria até o capítulo 7, que algumas vezes eu falei com vocês. Mas ontem ele colocou no grupo dos professores que será capítulo 5 até capítulo 8. Então, estamos em dia com os nossos capítulos para o simulado. E a data, 28 e 30 deste mês, tá? Então, nós vamos... Ah, tá. Então mudou, né, Sandra? Vai ser do 5 ao 8. Eu tava até falando com a professora de espanhol na aula anterior, porque ela falou que ia ser do 5 ao 8. Aí eu falei, mas era do 4 ao 7. Então, mas ontem que ele colocou, que para mim, no áudio que eu escutei e escrevi, porque é muita coisa, gente, eu estou igual vocês aí, tá? Do jeito que vocês ficam sobrecarregados, nós professores também com tantas informações. Então, vem no grupo dos professores, a cada dia, várias informações, várias novidades de trabalho, então eu vou anotando, eu tenho que anotar, cada um trabalha de uma maneira, né? Se eu não escrevo em papel, eu me perco. Esse negócio de ficar em um WhatsApp, eu me perco. Eu não apago algumas mensagens, já deixo lá, mas mesmo assim eu escrevo. Então para mim ele tinha falado que era até o 7, foi modificado, e foi ontem que ele colocou no grupo, do 5 ao 8, tá? Então, eu fiquei preocupada que com vocês, eu acho que era a única turma que eu tinha falado que seria até o 7, porque foi a informação que eu tive, que eu recebi, bom? E Eureka continua do mesmo jeito, de 5 a 8 também. Então, é Eureka simulado, 5 a 8. Sandra. Oi. Duas coisas. O simulado é dia 28 e 30, não é? Isso, E eu entrei naqueles slides seu, que são atualizados sem você atualizar, e você tinha passado uma tarefa para hoje, mas você não tinha comunicado a gente. Não passei não, é porque eu montei ontem à noite uns exercícios, por isso que eu não comuniquei, que não era tarefa não era nem para copiar, porque eu não sei nem se vai chegar, porque eu quis adiantar o meu trabalho. Eu já combinei com vocês, que foi a pedido da Emanuele, toda vez que eu tiver que, no slide, algo para copiar, é para eu notificar no grupo, então por isso que eu não notifiquei, eu não esqueci o pedido da Emanuele, tá? Eu só adiantei o meu lado, porque hoje à tarde eu vou ficar meio agarradinha aqui, e como é para amanhã, então hoje seria copiar para amanhã. Então, hoje que eu vou falar com vocês, tá bom?
Se vocês olharem lá no slide atualizado algum exercício e que não tiver mencionado que é para copiar, se quiserem copiar, lógico, uma hora vai precisar copiar. Mas se não tiver mencionado é porque para a aula não é necessário, tá? Na verdade, Sandra, eu nem tô falando do negócio de copiar, eu tô falando da apostila, porque tava lá, tarefa para o dia, 7/7. É que você colocou, mas você falou para eles não fazerem, porque você não tinha terminado. Lembrei, Letícia, o que aconteceu. Quando eu preparei a minha aula no domingo, seria tarefa... Quando eu preparei domingo, ontem, lembra que no primeiro tempo de aula eu não consegui dar aula para vocês? Aí eu fiquei toda atrasada. Então, na minha organização, eu terminaria as orações coordenadas e passaria como tarefa essa página. Mas eu mal comecei a oração coordenada ontem, né? Foi no segundo tempo de aula. Então, que a gente aí parou aqui e eu deixei a tarefa, esta página, para a gente fazer juntos hoje. Bom, mas eu acho que lá já deve... Ah, desculpa, eu tinha entendido, porque do caderno, acho que tem também já digitada, não tem, Gabi? Não tem, já tem no caderno. Uhum. Muito bem. Quando aconteceu umas falhas assim, é porque o aplicativo, como travou, eu tenho um objetivo na minha aula, eu programo, eu organizo, mas esses imprevistos acontecem, né, meus amores? Olhem só, antes da gente continuar as orações coordenadas, é só um lembrete, já passei no privado, ontem agradeço a ajuda da Kalena, ela me passou uns números, eu gostaria de notificar no seguinte: meus amores, quando eu não consigo achar todos vocês no grupo, porque no grupo não tem nome, não aparece para mim o nome, e não tem foto, ou coloca foto de artistas, ou de bonecos, ou de outra figura. Eu queria falar no privado com 5 alunos e não consegui achar os 5 alunos no grupo. E o Arthur Rios, eu não consegui falar com o Arthur Rios, ele está aí hoje? O Arthur Rios, gente, se ele mudou o número do celular, alguém pode passar para mim, por favor, no privado? Porque o número que a Kalena me deu, eu não consegui falar com ele não, Kalena. Mas eu falei com ele. Você ficou de falar com ele, verdade. Ele não me procurou. Ele não me procurou. E o que acontece? Eu preciso falar com ele hoje. Se você puder, Kalena, já que você foi a minha secretária ontem, puder dar uma lembrada nele, para ele me procurar, porque eu não consegui, com aquele número, eu não consegui falar com ele. Tá bom? Posso contar com a sua ajuda? Obrigada. Obrigada, Kalena. É porque os alunos que faltaram à atividade avaliativa, eles vão fazer na quinta-feira, junto com os outros das outras séries, no mesmo horário, fora do horário de aula. Então, eu tenho que combinar, porque eu vou agendar hoje, e se faltar, e não tem mais outro dia. E só notificando, pessoal, isso é bom a turma inteira saber. Eles só farão novamente porque a Lília entrou em contato com os responsáveis, tá? E a escola autorizou. Por isso, eles terão uma outra oportunidade, tá? Então, vamos lá. Muito cuidado ao faltar uma atividade avaliativa, porque pode ser problema de internet? Pode, não é culpa. Mas tomara que seja só esse o motivo, né? Ou com algum problema de saúde, diferente. Agora, mas hoje ele falou que ele está com problema, professora, de internet. Quem? O Arthur Rios. Então... Arthur não foi nenhuma aula que a internet dele não está funcionando. Então ele vai ter outra oportunidade quinta-feira, mas eu tenho que falar com ele. Foi o único aluno que eu não consegui falar. De todos que farão na quinta-feira, eu consegui mandar o recadinho para todos, e todos já responderam. Agora o Arthur Rios, eu estou preocupada. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço, tá? Então vamos lá. A apostila aberta na página 81, onde nós iniciamos ontem, é um conteúdo que já foi visto numa série anterior, no 7º ano, que são as orações coordenadas, que o período ele pode ser composto por coordenação
e subordinação. Né? Por coordenação, nós vimos ontem que elas são independentes, são autônomas, né? Uma oração não depende da outra. Sabemos que oração é quando tem verbo. Eu separo as orações pelo número de verbos ou locuções verbais. Então, se numa frase tem 3 verbos, nós sabemos que ali temos 3 orações, e assim por diante, né? Então, vimos as orações coordenadas, que elas podem ser aditivas, nós lemos ontem as aditivas, e tem os exemplos aí onde a gente precisa saber quais são as aditivas, tá? Vimos as adversativas, eu acho que também nós vimos, não vimos? Lemos ontem as adversativas? Sim. Então, as adversativas. Enquanto a aditiva expressa adição, soma, né, conexão, as adversativas, elas exprimem oposição, né? Apresenta lá conectivos como... Oi? E aquele negócio de sindética e assindética? Ah, sim, vamos recordar isso também, tá bom? Vamos lá, deixa eu só terminar as adversativas aqui, a gente recorda, faz uma revisão disso. Deixa eu admitir a Ana Lídia aqui. Ok. As adversativas são mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. São as adversativas. Agora, como o João fez aí um lembrete, nós temos as orações coordenadas assindéticas e as orações coordenadas sindéticas, onde a gente lembra de súndeto, né? Onde tem lá na página 80 esse termo, essa palavra súndeto. Súndeto quer dizer conjunção, né? Se na oração tem conjunção, é uma sindética, que vem de súndeto. Se na oração não tem conjunção, eu chamo esta oração de assindética. Vamos ver o exemplo aqui da oração adversativa. E outro lembrete, quando eu peço assim para classificar, classifique a conjunção, você vai dizer conjunção coordenativa. Se eu peço, classifique a oração, o nome da oração é oração coordenada. Essa diferença na classificação tem que saber, hein? Tem que lembrar. Repetindo, conjunção coordenativa, oração coordenada. Um exemplo, dê a classe gramatical dos termos destacados. Aí tem lá a palavra mas, está destacado, está sublinhado. Qual é a classe gramatical de mas? Conjunção, no caso aqui, adversativa, né? Conjunção coordenativa adversativa. É a classe gramatical da conjunção mas. Classifique a oração, como tem aqui embaixo, ó. A amizade tem sua essência. Nós temos aí uma oração porque tem o verbo ter, separado da outra oração, ó. Mas seus parâmetros estão mudando. Nós temos aí uma locução verbal, estão mudando. Na primeira oração, a gente não encontra conjunção. Para isso, vocês têm que saber quais são as conjunções, não é, pessoal? Aí tem que ler, tem que estudar, tem que identificar. Na primeira, como não tem conjunção, eu vou classificar a primeira oração, ó, a amizade tem sua essência como oração coordenada assindética. Assindética porque não tem súndeto, não tem conjunção. Na segunda oração, mas seus parâmetros estão mudando. Nesta segunda oração, nós temos lá a conjunção mas. Então, eu tenho aí uma oração coordenada, faltou aí na apostila, hein? Sindética adversativa, que indica aí oposição. Ok, João? Obrigado, professora. Vamos continuar, eu vou lembrar isso sempre, tanto que o exercício que eu preparei no caderno, deixa eu ver, tem para classificar as conjunções e as orações. Que passou para amanhã? Que eu vou passar para vocês para amanhã, para vocês copiarem e fazerem, tá? A oração explicativa, vamos ver. Apresenta, claro, se é explicativa, apresenta uma explicação ou justificativa. É introduzida por conectivos. Conectivos é a função sintática de conjunção. Como? Porque, o pois. O pois pode ser explicativa
E o pois pode ser conclusiva. O pois é uma conjunção aí que gera essa confusão se a gente não prestar atenção. O pois, se ele vem dentro da oração antes do verbo, ele vai ser explicativo. E mais adiante nós vamos ver a conclusiva. Quando ele vier depois do verbo, ele é uma conclusiva. Vamos ver aqui. Exemplo. Dedique mais tempo às amizades, pois isso é bastante saudável. Nós temos duas orações, porque na primeira tem o dedique, que é um verbo, e na segunda tem o que é do verbo ser. E temos ali uma conjunção, que é a conjunção coordenativa, né? Então, nós temos na primeira oração, nós temos uma oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. A segunda oração, que é, pois isso é bastante saudável, nós temos uma oração coordenada sindética, explicativa. Olha lá, o pois está antes do verbo. Tem um pronome depois dele, mas estava antes do verbo, que é o verbo ser. Ó, é do verbo ser. Presente do indicativo do verbo ser. Outro exemplo. Ai, tá ruim de eu enxergar. Hein? Construa sólidas, relações de amizade, que isso lhe fará bem. Opa, agora melhorou. Vamos lá. O que? Esse que tem que ter cuidado, porque nós vamos aprender depois as subordinadas. O que, quando você puder substituir por porque, ele vai ser explicativo. Ó, construa sólidas relações de amizade, porque isso lhe fará bem. Então, deu para substituir por porque, nós temos esse que aí, uma conjunção explicativa. Então, a primeira oração, a construa é um verbo, na outra oração, fará, é outro verbo. Então, temos duas orações. Período composto por coordenação. Primeira oração, coordenada assindética. Não tem súmdito, não tem conjunção. A segunda oração, oração coordenada sindética explicativa, porque temos aí uma conjunção que é o quê? Uma conjunção explicativa. Oração alternativa. Então, outra conjunção é a alternativa, que indica alternância. Ela expressa ou você escolhe um ou exclui outro, né? Então, alterna aí, é uma alternância. E traz como conectivos ou, ora, quer, seja. Então, há uma alternância. Vejam os exemplos. Você dedica seu tempo aos amigos presenciais ou se empenha mais nas relações virtuais? Então, ou você dedica, faz uma coisa ou faz outra. Então, nós temos aí uma alternância ou. Antes disso, tem o verbo dedica, é uma oração. Na outra oração, tem o verbo empenha. Então, nós temos aí mostrando duas orações. Primeira oração, oração coordenada assindética. Parei lá antes da conjunção, que a conjunção vai iniciar uma outra oração. Então, a outra oração, temos aí uma oração coordenada sindética, alternativa. Ela é sindética porque tem a conjunção ali. Veja um outro exemplo. Ora, passo mais tempo com os amigos do dia a dia, ora, contato mais os amigos das redes. Então, aqui nós temos, olha, a conjunção na primeira oração e temos a conjunção na segunda oração. Então, nós temos a primeira oração, coordenada sindética alternativa, é uma oração porque eu tenho o verbo passo, é uma oração. A outra oração tem o verbo contato, ora contato, né? Comunicar aí, contato. Oração coordenada sindética alternativa. Então, apareceu a conjunção na primeira oração e na segunda oração. Portanto, as duas são coordenadas sindéticas. E a última, que são as conclusivas, expressa, claro, uma conclusão. Igual quando você vai montar um texto, uma produção textual, e que você vai concluir o seu texto, é fundamental você usar uma dessas conjunções aí, portanto,
um logo, um por isso, né? Indicando aí uma conclusão do seu texto. Olha, a importância, tenho falado no 9º ano, porque lá a gente está trabalhando produção textual, e eu acho que eu já falei com vocês, a importância das conjunções no escrever um texto. Né? Você aplicar as conjunções ali para a sua escrita ficar bem elaborada, né? Bem enriquecida. Então, as conclusivas nós temos. Portanto, logo, o pois, quando ele aparece na oração, após o verbo. E também tem o por isso. Então, olha aí o pois, hein? Ele pode ser explicativa e pode ser conclusivo. Explicativa, ele vem antes do verbo, pode substituir até mesmo por porquê lá. A conclusiva, ele vem após o verbo. Vamos ver o exemplo. Primeiro vem o logo, no outro exemplo que vem a conjunção pois. Vamos lá. Equilibro o meu tempo na web, logo o tempo com os amigos offline é bem aproveitado. Então, nós temos aí 2 orações. A primeira oração não tem conjunção, então é uma oração coordenada assindética. A segunda oração é uma oração coordenada sindética conclusiva, porque temos aí a conjunção logo. E a última frase, vamos lá. Aí o pois, hein? As pessoas utilizam frequentemente o celular. Ó, esse A é do verbo haver, pois distrações no convívio presencial. Então, temos 2 orações porque temos 2 verbos. Utilizam e a. Primeira oração, não tem conjunção, não tem súndeto. Atenção na palavra súndeto, hein? Que às vezes vai que tem alguma palavra dessa em simulados, né? Que vai ser só do 3º bimestre, que o capítulo 9 não cai agora, mas é bom vocês aprenderem e vivenciarem, chegarem aí uma sintonia com um termo diferenciado, né? Súndeto, conjunção. Então, é a oração coordenada assindética. A segunda oração tem o pois depois do verbo haver. Olha, vem até entre vírgulas também, facilita bem. Ó, pois, então é coordenada sindética conclusiva. E aí, ele vem isolado por vírgulas, olha, vem entre vírgulas o pois. E aí, meus amores, tudo bem até aqui? Ou mais ou menos bem? Alguns alunos viram, dos novos viram, outros tinham faltado aula, né? Ontem eu fui perguntando para cada aluno novo, mas alguns faltaram. Então, eu não sei, eu não me lembro mais quem foi que eu perguntei no dia de ontem, que foi aluno novo que faltou. Deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. 8º ano. O Davi faltou ontem. Davi, você viu as orações coordenadas no 7º ano, Davi? Se não tiver áudio, põe no chat, por favor. O José Haroldo faltou também, não está aqui. A Júlia faltou ontem. Júlia, você viu as orações coordenadas no 7º ano? Por favor, preciso da sua resposta. Foram esses novos que faltaram ontem. Deixa eu ver aqui se tem resposta para me dar. Espera aí. O Davi não viu. Ai, olha só. E a Júlia, viu no 7º ano, Júlia? Responde aí para mim, por favor. É importantíssimo. Não deve ter visto, senhora, porque a Júlia também era do Salesiano. Ela acha que sim. Tá bom. Se acha que sim, é porque esquece mesmo, né, gente? Eu não culpo, não. Quando o aluno fala assim, ai, professora, eu não me lembro, não se preocupem, porque realmente é muita coisa, muita disciplina, é muita novidade, mas pelo menos assim lembrar, quando eu explicando aqui, o aluno lembrar, eu vi sim na outra escola, isso já é um bom sinal, né, que está ligadinho. Muito bem. O recapitulando, agora é na página, que página, hein? Vamos pular umas páginas aí, povo de Deus, espera aí. Página 84, professora. Você está melhor que eu. Aí, 84, obrigada. Oh, meu Deus. Luiz Fernando, meus secretários na vida, o que seria de mim sem meus secretários, né? Vamos lá, seria nada.
Então, na página 84, tem um recapitulando, para a gente tentar fazer juntos a página 85, tá? São quantas horas? Vamos ver se vai dar tempo. 8, 10 e 54. Vamos ver. As orações coordenadas, elas podem ser, olha lá, assindéticas. Quando que elas são assindéticas? Quando não são introduzidas por conectivo. O que é conectivo? Conjunção. Então, vamos colocando esses termos aí, vai sublinhando, vai pondo em cima de conectivo, conjunção, para na hora de estudar vocês lembrarem, né? Ou elas podem ser sindéticas. Sindéticas quando vêm introduzidas por conectivo, ou seja, por conjunção. Conjunção é classe gramatical, conectivo é quando eu peço para colocar, dê a função sintática dos termos destacados. Se tiver um e lá, ele é um conectivo, ou ela, né, a palavra, ou ele, o vocábulo, é um conectivo. Então, olha o exemplo. Fiz novos amigos na escola e os adicionei às minhas redes. Fiz novos amigos na escola é uma oração, porque eu tenho ali um verbo fazer, né? Fiz, oração coordenada assindética. A segunda oração, adicionei ao verbo, então temos outra oração, e temos ali um conectivo, uma conjunção, e, que indica adição, soma. Então, é uma oração coordenada sindética, no caso ali, aditivo. Conforme as relações de sentido que expressem por meio dos conectivos, as coordenadas sindéticas se classificam em aditivas, adversativas, explicativas, alternativas ou conclusivas. No meu pensamento, as coordenadas são as mais simples, tá? Dentro do que eu penso que os alunos pegam com facilidade. O ano passado eu dei no 6º ano, já teve a aplicação aí das coordenadas, e 6º, que eles são assim menores, pegaram com facilidade. Com vocês também não percebi dificuldade por parte assim de encontrar, né? Dividir o período, que nós vamos exercitar novamente, que pode se tornar um pouquinho difícil para alguns, né? Então, olha lá o exemplo. Fiz novos amigos, mas não tenho os contatos deles. Fiz novos amigos, não tem conectivo, oração coordenada assindética. O mas é uma conjunção, então uma oração coordenada sindética, e ele indica adversativa, oposição, né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Tem que ter conhecimento, como eu disse, das conjunções. Bora trabalhar então, vamos lá. Página 85. Número 1. Silenciosamente aí, cada um lê e rapidinho dê a sua resposta ser verdadeira ou falsa. Vocês podem olhar, claro, lá na página 80, se não lembrarem aí as conjunções e a sua classificação, né? Ok? Eu já acabei. Deu para fazer o número 1? Então, vamos ver. Vamos lá no slide onde tem o número 1. Assinale V para o que for verdadeiro, F para o que for falso. Peraí. O que for falso, para o que for falso em relação à classificação das orações coordenadas sindéticas destacadas. Fabiano não só foi o melhor, mas também foi o mais votado. Qual a conjunção que tem nesta oração, hein? Mas. Não. Mas também. Ó, muita atenção nessa daqui, hein? Nós temos um mas sozinho, que é uma adversativa, e temos um mas também, que é uma aditiva. Né? E, nem, mas também. Quando aparece o mas também juntinho, aí temos uma adição. Então, a primeira é verdadeira.
Isso aí, verdadeira. Coloquem aí, que não tem como eu arrumar, tá? Não tem como eu colocar. Eu ainda não cheguei nesse grau aí, não. Depois a Gabi põe aí para vocês. A letra B. Apresente seus argumentos ou ficará sem chance de defesa. Nós temos a conjunção ou. Ela indica conclusão, gente? Não, Ele indica alternativa. alternativa. Ah, quem fez isso para mim, hein? Quem fez? Ai, que delícia. Quem foi? Dá preço de bolsa. Quem que fez, gente? Não, eu agradeço. Quem fez? Eu acho que dá pra você ver. Eu acho que dá pra você ver quem fez. Ah, dá para ver quem fez? Vamos lá, Gabi, me ajuda aqui. Vamos ver quem fez. Ah, eu não sei dessas coisas não, gente. Eu preciso da minha secretária. Eu já falei que eu não entrei nessa geração aí. Não sei quem fez, não. Minha secretária também não sabe, Esse não. daí fazendo, dá pra pôr estampa, tá? De certo e errado, sabe, Jamil? Ah, foi João Guilherme ou João Nilo? Quem fez para mim? Ou foi um dos dois? Ah, não sei. Quem fez pode continuar fazendo, tá? Vamos lá. Ou esse ou, e depois me explica como é. No privado, que eu quero aprender. Ei, mas não é X, não, é verdadeiro. Aí, ó, João Guilherme. Ah, o João Guilherme! Ah, João, depois você me ensina, tá? No privado, vamos lá. O ou não indica conclusão, e sim alternância. Então, aí tira esse xizinho e põe um F aí, João. É falsa a letra B. Vamos lá, João, arruma aí para mim. Já que você começou, agora faz tudo. Tira o X, ué. Se você fez o X aí. Não, agora foi o Johnny lá. Deixa o Johnny mexer então. Ah, quem que pôs o X aí? Aí atrapalhou. Quem pôs o X não é meu secretário. Foi que me atrapalhou. É falso aí, tá? Ninguém me atrapalha. Eu quero ajuda, hein? Eu quero secretários que me ajudem. E não que não me atrapalhem. Tá bom? Vamos para a letra C. O C é verdadeiro? Ah, tá. Você não... A letra C, vamos lá. Estude muito, pois a prova de conhecimentos específicos estará bem difícil. Esse pois, olha, o verbo está lá, estará. Esse pois está bem antes do verbo. Poxa. Isso. Ah, não. Aí não. Aí eu vou tirar da sala. Bugou. Aí não, hein? É verdadeiro a letra C, o pois é explicativa porque está antes do verbo. O verbo está lá no final, estará, ok? Verdadeiro. O falso está o X e o tracinho verde está o verdadeiro, é isso? Alguém Nossa. Ah, eu vou fazer do jeito que a Gabi faz aqui para mim. Deixa para lá. Letra D. Ela era a mais bem preparada candidata, mas a vaga de emprego foi destinada à sua amiga. Esse mais é adversativo, então é verdadeiro. Então, vamos ver como ficou. Olhem aí, o número 1 ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Está aí a resposta para vocês, tá? Da número 1. A número 2 nós vamos pular por enquanto, tá? Vamos lá para número 4, que continua em verdadeiro ou falso. Isso aí a gente continua amanhã. Vamos para número 4. Observe essas outras orações destacadas e assinale V para o que for verdadeiro e F para o que for falso, no que se refere à classificação quanto ao tipo de oração. A primeira, vamos juntos. Esse pois é oração coordenada sindética e explicativa? Sim ou não? Verdadeiro. Verdadeiro. O pois está antes do verbo. Então, a letra A é verdadeiro. Vamos ver a segunda. Ela ia de um lado a outro da sala e parecia inquieta demais. Ela é coordenada sindética aditiva? O E é adição? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O E indica adição. Joia. Antes do nosso tempo terminar, deixa eu fazer a chamada aqui, hein? Arthur Noronha e o Arthur Rios faltaram. Gustavo também faltou. José Haroldo também faltou. E o Ian também. São os alunos faltosos da nossa aula de hoje. Os dois, o Arthur. Ah, faltou o Gustavo. José Haroldo e o Ian. Joia. Tudo bem. Vamos pensar na letra C aqui. O Brasil é um país extremamente rico.
Grande parte de seu povo, todavia, vive em condição miserável. Olha que interessante esta oração que a apostila mostrou para a gente. Tem conjunção, mas ela não está introduzindo a oração, percebe? Onde tem conjunção aí na letra C? Todavia. Todavia. Ela é adversativa? Sim. Sim, mas, porém, contudo, todavia. Então, a letra C também é verdadeira. Esse material apresenta, às vezes, algo para a gente pensar, né? A letra D. Nossos atletas não jogaram muito bem, nem conseguiram vencer o campeonato. Esse nem é conclusivo, gente? Não. Não, então é falso. Nem aí seria adição, né? E nem conseguiram, e conseguiram vencer. É adição. E a última. Ele demonstrou ser extremamente teimoso e irritadiço. Não tem, pois, condição de trabalhar com o público. Esse pois aí é explicação? É conclusivo, então tá falsa essa última aí. Então, número 4, aí tem a resposta, que o nosso tempo está quase acabando, olha lá. Verdadeiro, 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 falso, falso. Antes do nosso tempo terminar, o que vai ficar para amanhã, meus amores? Que vocês copiem no caderno os exercícios que eu passei de destacar as conjunções coordenativas e classificar essas conjunções. Para os alunos que não viram esse conteúdo, tentem, mas tentem mesmo. Quando eu digo tentem fazer, leem na apostila, exercitem isso, tenta fazer um ou outro, para não deixar tudo em branco, né? São 2 exercícios para vocês copiarem e fazerem. Está até aí, ó, o número 1 e o número 2. Olha, sublinha os verbos, divida os períodos. Essa número 2, eu peço só que copiem, tá? A gente pode fazer juntos. Quem souber já fazer, quem lembrar como divide os períodos, como divide as orações, faça. Mas o número 2 eu ainda não expliquei muito bem para relembrar, principalmente os alunos que não viram esse conteúdo. Eu peço, então, apenas que copiem, tá? Sublinhe os verbos, divida os períodos, né, com uma barra, e classifique as orações. Oração coordenada assindética, oração coordenada sindética, e dê a justificativa delas, tá? São os 2 exercícios para amanhã. O caderno suplementar, não, a apostila, que faltam os 2 números, amanhã a gente trabalha também, se der tempo, tá? Mas como tarefa mesmo, eu quero esse exercício aí no caderno. Combinado? Não deixem de copiar, gente, levem a sério essas cópias, ou imprimam, né? Vocês podem imprimir também. O importante é ter esse exercício em mãos para a gente poder tirar dúvida, corrigir, fazer juntos, né? Já que a gente não está aí pertinho um do outro. De 100 mil dólares com juros de 1 milhão. Oi? Alguém falou alguma coisa? O Luiz. Oi, então vamos voltar aqui na apostila. Ah, fechou? Acabou? Não, ainda temos 2 minutinhos, né? Aham. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, fechou aqui na apostila. Não tem problema não, Gabi. Vamos à apostila na página 85, número 3. Vamos ver, que eu acho que também é mais rapidinho, para a gente fazer juntos. Número 3. Leve-a de táxi, que ela está muito atrasada. Qual é a relação de sentido expressa na oração destacada? O que é relação de sentido? É você dizer a classificação dela. Essa oração destacada, ela expressa o quê? O que vocês acham? Ela está concluindo? Ela está... Explicando. Explicativa. A oração destacada, ela está explicando o que está sendo dito anteriormente, né? Ok. Então, a oração destacada, ela explica ou justifica, né? Vai ter uma resposta aí para vocês completarem na número 3. Olha lá. A oração destacada explica ou justifica o que está sendo dito na oração anterior. Então,
Leve-a de táxi, porque ela está muito atrasada. Por isso ela é explicativa. Olhem a letra B. Considerando sua resposta anterior, qual é a classificação dessa oração? Até já falamos, né? Oração coordenada, sintética, explicativa. Joia, explicativa. Vamos lá, oração coordenada, sindética, porque ela tem um súndeto, né? Ela tem um conectivo, tem uma conjunção, e ela é explicativa. E para finalizar, não sei se vai dar o tempo aí, vamos lá. Reescreva essa oração utilizando outro conectivo. Aí vocês substituem. Eu já até fiz oralmente. Poderia usar o pois, né? Poderia usar o pois.